Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você que acompanha na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma Facebook, no YouTube. Você que acompanha a nossa programação da NTV através dos nossos canais na internet. Participe com a gente. O Mais Saúde está no ar e você já conhece. A partir de agora, o consultório está aberto e aqui a sua participação. A consulta é grátis através do WhatsApp que já está aí na sua tela. É o 999 47 45 15 para você aproveitar essa oportunidade e tirar suas dúvidas com as nossas convidadas de hoje. Em pauta, vamos falar sobre lúpus. No próximo dia 10 de maio é o dia de conscientização sobre o lúpus. Vamos falar também sobre as suas emoções. Como você controlar as emoções no ambiente de trabalho, no seu dia a dia, no seu relacionamento. Vamos para esse bate-papo então? A nossa primeira convidada está de volta aqui com a gente, sempre muito prestativa e carismática. Ela que é reumatologista, a doutora Renata Nakarato Máximo. Doutora Renata, prazer revê-la, reencontrá-la. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde. Prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando de uma doença que eu tanto gosto e uma doença que é tão importante, né? Que esse diagnóstico seja feito de forma precoce. Então hoje a gente vai realizar um bate-papo, né, David? Para tentar esclarecer um pouquinho mais para vocês. Então você de casa está feito aí o convite. Mande a sua pergunta, tá bom? Participe, vamos tirar as dúvidas. Consultório aberto, consulta grátis com quem tem autoridade no assunto. Doutora Renata, dia 10... vamos falar muito mais sobre o lúpus. Sim. É importante ter um dia sobre o lúpus, né? Eu considero de extrema importância, porque o lúpus ele é uma doença que ainda é muito subdiagnosticada. Tem muitos pacientes que demoram a ter esse diagnóstico. E tem pessoas que se assustam, né? Toda vez que a gente vai falar sobre doença autoimune, a gente lembra do lúpus. O lúpus acaba sendo um protótipo, né, das doenças autoimunes e é uma doença que quando a gente dá o diagnóstico, o paciente assusta, a família assusta. E é muito importante que esse diagnóstico seja feito da forma correta e da forma mais precoce possível para que a gente possa tratar esse paciente e ele fique bem. Quando a doutora disse sobre demora, é uma grande preocupação dos pacientes, o porquê dessa demora? Do diagnóstico? Exato. Preciso? Exato. O lúpus é uma doença que faz diversas manifestações, desde lesões de pele, queda de cabelo, alterações do sistema do sangue, como anemia, etc., dores articulares. Então, ele pode causar, ele tem algumas manifestações que são muito específicas e características do lúpus. Então, o paciente que tem, por exemplo, uma inflamação dos rins muito aguda, com perda de proteína, logo o médico clínico, que normalmente vai ser o primeiro a ver esse paciente, vai pensar nisso e vai conduzir esse paciente para o reumatologista. Mas tem pacientes que têm dores articulares, lesões de pele, queda de cabelo, uma anemia, uma alteração nas células de defesa, umas coisas mais leves, mais brandas. E muitas vezes esse paciente fica perdido, né, com os clínicos sem ter um diagnóstico certeiro. Vai em vários especialistas até chegar... até que alguém acende uma lanterna. Peraí, esse paciente não melhora com nada, essa anemia tá estranha, não melhora, esse paciente tem as células de defesa baixas, né, que são os leucócitos, linfócitos, e aí esse paciente fica aí muito tempo sem ter diagnóstico, Passa por várias especialidades, mas quem dá o veredito, pode-se dizer, final, é o reumatologista? É o reumatologista, sim. Muito bem. E os sinais são esses? Quais são os principais sinais, sintomas? Sim, aquele sinal mais clássico, então, né, que todo mundo, quando fala em lúpus, lembra de lesão de pele, né? Então, aquele sinal da asa de borboleta, onde a gente tem uma vermelhidão nessa região, e lembrando que esse vermelho pode vir com descamação, ele poupa o sulco naso-labial. Então, aqui todo fica vermelho e aqui fica branco. Eu acho que a gente tem imagens, foto. A doutora trouxe algumas imagens aqui pra gente mostrar pro pessoal de casa. Vamos. Produção, pronto, já está na tela aí, doutora. Estão vendo essas lesõezinhas de pele nessa região malar? Então isso a gente chama de lesão em asa de borboleta, né? Tanto que o símbolo do lúpus é uma borboleta por essa lesão clássica, né? Que o lúpus pode causar. Quiserem passar para a próxima imagem?
Nossa produção vai colocando aí algumas imagens. Olha essa aí, a próxima imagem está chegando aqui na tela, doutora. Essas lesões são úlceras, né? São lesões aftoides que essa paciente tem na boca. É uma paciente jovem com diagnóstico de lúpus. É uma paciente que eu atendi tem uma semana mais ou menos, né? Essa é sua paciente? Essa é minha paciente. Uhum. Eu ia te perguntar, doutora, sobre isso. Em qual parte do corpo que se manifesta o lúpus? Tem uma parte do corpo específica, onde tem a probabilidade que acontece a manifestação do lúpus? Todas. O lúpus na medicina é a doença que pode tudo. Então, o lúpus pode desde manifestações de pele, que é o que eu mostrei para vocês, então as lesões cutâneas, né, de face, de couro cabeludo, de mucosa, causando muita afta. Mas o lúpus é uma doença que causa uma inflamação sistêmica. Então, é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imune desse paciente eu brinco que ele está confuso, ele está maluco. Ele está atacando a própria pessoa. Então, ele pode atacar as articulações, dando dor, inflamação, inchaço. Pode atacar os rins, fazendo inflamação nesse rim, fazendo com que ele fique inflamado e perca a sua função. Tem pacientes com lúpus que chegam em hemodiálise. Ele pode também atacar o sistema hematológico, que é o do sangue, causando anemia, causando alteração nas células de defesa, abaixando, né, as plaquetas. Pode também causar convulsões, surtos psiquiátricos. Então, o lúpus depende de onde ele resolve atacar. Ele vai causar sintomas. Mas, doutora, vem cá. Pulmão, por exemplo. Nessa sua fala, o lúpus ele começa devagarzinho as manifestações, os sintomas, ou ele já pode atacar de forma mais grave, né? Agressiva, isso? Depende. Existem os lúpus que, graças a Deus, começam devagar. E a gente consegue. O paciente vai ficando cansado, uma hora começa a ter queda de cabelo, começa a ter afta, começa a ter uma anemia leve, então uma dor articular, enfim. Então tem esse paciente que começa de forma leve. Mas existem os pacientes que começam de forma muito agressiva. Como, por exemplo, o paciente está bem e amanhã acorda inchado, todo inchado, começa a perder muita proteína pela urina. E aí o paciente começa a ficar inchado, começa a ter aumento de pressão, e aí acaba procurando um clínico. Esse paciente pode começar com uma nefrite lúpica, né? Ite é inflamação, nefrite, inflamação nos rins, e ele pode ter um paciente que começa agressivamente. Como a doutora disse, o lúpus pode tudo. E ele acontece em que fase? Tem uma idade certa? Crianças também? Como é que acontece? Crianças também tem, mas a idade mais prevalente aí do lúpus é de 15 a 45 anos. Ele acontece mais na idade fértil das mulheres. Tem, inclusive, uma relação com a parte hormonal. Hoje a gente sabe que a gente tem 6 a 9 mulheres para cada um homem com lúpus. E por que isso? Tem algum... Tem alguns estudos mostrando que tem relação com estrogênio, né? Então com vamos lá, feminino. Só repetir isso. São 6 mulheres diagnosticadas... De 6 a 9 mulheres para um homem. Um homem. Uhum. E o porquê? Pode complementar. Isso se dá pela etiologia da doença, né? Pelo desencadeamento da doença, ele tem relação com o estrogênio, que é um hormônio feminino. Mas o homem, quando tem, normalmente é mais grave que as mulheres. A gente tem imagens, a doutora disse também que o lúpus também ataca na parte do couro cabeludo. A gente tem imagens aí, Li, nosso produtor, muito bem. Olha essa imagem que vai aparecer na tela, doutor, puder comentar. Eu quis até trazer essa imagem nem é minha, mas o paciente com lúpus, ele pode fazer, então, muita queda de cabelo e ele pode evoluir com alopécia, né? Então, aquela perca de cabelo, aquelas áreas arredondadas, e ela pode ser desde uma alopécia não cicatricial, que a gente acaba tratando e volta o cabelo, mas tem alguns pacientes que têm lesões que ficam com cicatriz e que não volta a ter cabelo mais naquele lugar. Chegou no ponto que eu gostaria de chegar, tratamento. Faz o tratamento, existe a cura ou o tratamento é para a vida toda? Hoje, a gente ainda não se fala em cura do lúpus. A gente se fala em tratamento com boa resposta, né? Para, de uma forma geral, vocês entenderem melhor, o lúpus, ele é uma doença. Então, as doenças autoimunes, a imunidade do paciente fica maluca, fica confusa e começa a atacar cada hora um lugar. Então, vai atacar sua pele, vai atacar sua articulação, seu rim, seu pulmão, tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês. E para eu conseguir
controlar essa doença, eu preciso usar medicamentos imunossupressores, ou seja, medicamentos que vão abaixar essa imunidade. Porque ela tá doida, tá ali, tá te atacando, tá te matando. Eu preciso o quê? Usar uma medicação que vai abaixar essa imunidade para que eu consiga controlar esse paciente. E muitos pacientes acham, não, eu tenho a doença, eu tenho a imunidade baixa. Não, você não tem a imunidade baixa, você tem a imunidade confusa. Ela tá maluca, ela tá atacando onde não deveria atacar. Se fala muito isso. Né? É como o caso eu tenho a gente imunidade comentou baixa. aqui, no caso do herpes, que é o mais conhecido aí pela população, é imunidade baixa. Na verdade, está confuso. Mas o herpes até... No caso do lúpus, no lúpus ele tá confuso. E por isso que eu tenho lançamão de imunossupressores. São medicamentos que vão baixar essa imunidade. Só com medicamentos? Medicamentos. Só com medicamentos. Esses são medicamentos, aplicação, são comprimidos? Como é que... Hoje a gente tem várias opções. A gente tem desde medicamentos em comprimidos até algumas medicações mais novas, mais modernas, que vão agir na célula-alvo, né? Aquela célula mais predominante daquela inflamação. E o corticoide, que todo mundo tem pânico, né? Quando a gente fala em corticoide, todo mundo fica com a orelha em pé, pensando que vai engordar e etc. Mas o corticoide, quando a gente tem uma manifestação grave da doença... ele faz parte da receita. E ele salva. É ele que tira o paciente da crise. Muito bem, mas vamos salientar, doutor, antes da gente chamar o nosso intervalo, quando a gente toca em medicamento, eu tenho essa preocupação em explicar para o pessoal de casa. Falamos do corticoide e talvez você vai correndo na farmácia comprar. Nada disso, a gente tem que falar sobre isso. Sobre a automedicação. A medicação somente elaborada pelo profissional, pelo doutor, pela doutora, não é isso? Temos que falar sobre isso. Exato, é muito perigoso nessa automedicação. Você falando isso, eu me lembro de uma paciente que se automedicava. Ela chegou no consultório usando 40 miligramas de corticoide há não sei quantos anos. Ela estava com todos os efeitos colaterais gravíssimos. E ela acabou falecendo, porque ela teve uma complicação grave do uso dessas medicações de forma inadequada. Então é muito perigoso. A gente não pode brincar com lúpus. A gente não pode brincar com doença nenhuma, mas eu falo que o lúpus é uma doença traiçoeira. A gente tem como controlar, mas a gente deve seguir o tratamento de forma correta. Muito bem falado, e falou quem pode falar do assunto de forma esclarecida e simples, a doutora Renata Nakarato Máximo. Antes da gente chamar o intervalo, já fica a perguntinha no ar, daqui a pouquinho a gente tem mais imagens aí para o pessoal que está chegando aqui acompanhando o nosso programa. Boa noite, David, boa noite, doutora. Quem tem fibromialgia pode desenvolver o lúpus? Vamos para o nosso intervalo então, daqui a pouquinho a doutora Renata responde aqui no Mais Saúde, que volta já já. Estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você acompanhando em canal aberto 8.1 e nos nossos canais na internet. A gente agradece a nossa enorme audiência, a sua audiência. Participe, 999 47 45 15, para você tirar as suas dúvidas e a gente volta com a doutora Renata Nakarato Máximo, que é reumatologista. Estamos falando sobre a doença de lúpus. No próximo dia 10, a gente tem que abordar esse tema e porque a gente já não começa antes nessa semana importante. Doutora, ficou no ar a pergunta antes do nosso intervalo. Quero abraçar aqui a nossa telespectadora Zinar. Boa noite, quem tem fibromialgia pode desenvolver o lúpus, doutora? Bom, a fibromialgia a fibromialgia e o lúpus são doenças completamente diferentes, né? A fibromialgia, então, é um transtorno aí de dor crônica, onde o paciente sente dor no corpo todo. E não tem perigo de, se você tem fibromialgia, de você desenvolver o lúpus. A única coisa que eu sempre deixo o paciente atento é: será que você tem fibromialgia mesmo? Muitas vezes, a fibromialgia pode simular alguns sintomas que são de outras doenças. Porque a fibromialgia dá dor no corpo, dor nas articulações, dá muita fadiga. E são coisas que o lúpus também pode dar. Então, o diagnóstico de fibromialgia, na minha opinião, ele deve ser um diagnóstico de exclusão. Então, o paciente precisa ver se ele não tem outras causas que estão levando o paciente a ter essa dor crônica. Mas não é fator de risco para desenvolver lúpus, não. Pode ficar tranquila. Muito bem, vamos colocar imagens na tela para o pessoal que está chegando agora acompanhando o nosso programa, produção. Vamos colocar algumas imagens, olha aí. O lúpus também de pacientes aqui da doutora Renata Nakarato, onde a manifestação é na palma
das mãos, olha. Exatamente. Essa paciente, ela é uma paciente com lúpus também, e ela está fazendo algumas lesões aí na mão, são lesões de vasculite, né? Então, o lúpus, ele pode inflamar os vasos, né? Dando esse aspecto nas mãos. Lembrando que são lesões muito doloridas, tá? Então, o paciente tem muita dor. Eu ia te perguntar se dói. Dói. O lúpus dói. Dói. Nessa ocasião, essa paciente tem aí lesões por alterações. Então, esses vasos das mãos dela estão inflamados, causando bastante dor. Por isso, no pacote de receita vai o corticoide. Vai. Mas assim, o corticoide é um medicamento que a gente deve usar pelo menor tempo possível e na menor dose possível. É claro que os pacientes graves, a gente lança a mão de uma terapia chamada pulsoterapia. A gente faz uma dose gigante de corticoide. A gente faz uma dose muito alta de ataque, exatamente. A gente faz 3 dias de um ataque de uma medicação, de um corticoide na veia desse paciente. É como se tivesse um incêndio acontecendo, a gente tivesse que apagar um fogo. Então é como se eu jogasse um balde de água ali para eu conseguir esfriar. E aí eu começo o imunossupressor, que é um medicamento que vai realmente controlar aquela doença. E dessa forma, aos poucos eu consigo diminuindo a dose desse corticoide. Mas muitas vezes ele é necessário. Muito bem. A doutora responde, é o nosso quadro aqui, doutora Renata responde. Mande a sua pergunta, aproveita você aí de casa, manda a sua perguntinha. Está chegando mais uma, um abraço para nossa telespectadora, a Ana Paula. David, por favor, pergunte à doutora Renata. Eu fui diagnosticada com esclerose sistêmica esclerodérmica, isso? Isso. E faço uso de várias medicações, ela citou algumas aqui, tô custando aguentar ficar em pé. Meus pés estão inchados. Sinto muita dor nas pernas, fora o corpo todo. Pede a doutora para me dar uma luz aí, por favor. Olha o desespero aí. Entendeu? Os pacientes realmente ficam desesperados, né? A esclerodermia é uma outra doença autoimune, onde a gente tem uma deposição exagerada de colágeno, principalmente na pele, então ela vai causar uma dor importante, um endurecimento dessa pele. Então o paciente pode ter muita dor por esse processo inflamatório, e essa doença também costuma atacar as articulações, além de alguns outros órgãos. Mas, Ana Paula, existem muitas medicações boas para o seu caso. A gente teria que dar uma olhada em tudo que você está tomando para ver a melhor estratégia. Mas tem muita coisa boa, tem muito imunossupressor para a gente conseguir controlar essa doença e você aliviar suas dores. E, fato interessante é que na esclerodermia a gente deve evitar ao máximo o uso de corticoide. Muito bem, então... que a gente vai falar para Ana Paula, procure especialista. Vamos pro consultório. Vai pro consultório, é isso mesmo, é isso mesmo. E o mais rápido, né? Exato. Quanto antes, né? Isso vale para qualquer coisa, né? Mas quanto antes a gente fizer o melhor tratamento, quanto antes a gente fizer o diagnóstico certo, melhor vai ser o seu prognóstico, melhor vai ser a sua evolução. Eu ia te perguntar sobre a dor, a doutora já respondeu, doutora, mas eu vejo muito na sua fala falar sobre articulações. Isso. É onde o lúpus afeta. E não dá para ver, né? Nas fotos, nas imagens, a gente mostrou, né, aonde manifesta o lúpus, onde dá pra gente ver, né? Mas o lúpus dá para ver, às vezes dá para ver nas articulações. Existem outras doenças reumatológicas onde fazem uma artrite, né? Uma inflamação nas articulações mais evidente, mais pronunciada, onde a gente olha e tem vermelhidão e tudo mais. Mas o lúpus, ele também pode fazer visíveis alterações articulares. Então, é que eu não trouxe hoje nenhuma foto, mas tem muito paciente que tem deformidades, existem algumas deformidades características de quem tem lúpus nas articulações. Causam alterações bem importantes também. E eu falo muito de articulação, né, em doença reumatológica, que todo mundo, quando a gente vai falar em reumatismo, pensa o quê? Junta, né? Exatamente. Tenho dor na junta, tem alguma coisa na articulação. E o lúpus é uma das doenças que todas as doenças reumatológicas praticamente podem fazer algum tipo de alteração articular. Certinho, o pessoal tá mandando aqui, ó. Fala com a doutora que tá difícil conseguir vaga com ela. Gente, manda ela pras meninas, vamos ter paciente, vai dar tudo certo. Vai dar certo, deixa agendado que vai chegar a sua vez. E a gente vai chamando antes se tiver desistência. E isso é bom, porque eu sempre digo aqui no programa que aqui no Mais Saúde a gente sempre traz os melhores profissionais, cada um na sua área, na sua especialidade. Outra pergunta,
é se o lúpus é contagioso. Ele passa, por exemplo, na mão, ter o contato com alguém que está ali com o lúpus. Com as lesões, contagioso ou através do ar, do toque? Não é contagioso. Podem ficar despreocupados, pode pegar, pode abraçar, pode tudo, você não vai pegar. Não é nada que se passa, não é um vírus, não é uma bactéria, nada disso. É um problema realmente da sua imunidade. Muito bem. Então, crianças também pode? O pessoal está perguntando aqui sobre crianças. Mais uma vez, para quem está chegando agora, a doutora já falou sobre isso. Mas vamos reforçar. Sim, as crianças também podem desenvolver o lúpus, né? Tem muitas crianças que, infelizmente, apresentam formas graves, acometendo os rins e outros sistemas. E existe a especialidade, né, que é o reumatologista pediátrico, que é o que está mais indicado para conduzir esses casos de manifestações reumatológicas na infância. Muito bem, vamos colocar mais as imagens aí, produção, mais uma vez aquelas imagens, pode colocar aí aleatório aqui para o pessoal que está em casa, está chegando agora e acompanhando o nosso programa. Esse aí é um caso mais grave, pode-se dizer, do lúpus? Essa paciente foi até um caso muito interessante, né? Com uma paciente de 16 anos. Ela tinha manifestações neurológicas desde pequenininha, ela fazia convulsões e essa paciente, ela não tinha diagnóstico. Ela se tratava com anticonvulsivantes e fazia diversos exames e não achava nada. E durante a vida teve várias vezes uma anemia, então foi um caso que veio aí um pouco mais insidioso. E no último ano começou a ter muita lesão de pele, acabou procurando até uma alergista e foi quando ela procurou essa alergista que a alergista acendeu aí um alerta para que não era uma alergia, né? Encaminhou meu consultório, a gente fez um diagnóstico de lúpus para ela. E recapitulando, né, o caso dessa paciente, quando ela teve as manifestações de convulsão lá na infância, provavelmente já poderia ser uma manifestação neurológica do próprio lúpus. Muito bem, então passou por vários especialistas até chegar no reumatologista. Exato, isso acontece demais. Olha aí, para quem está chegando também agora, acompanhando, essa aí é um caso de alopécia. Exato, é a queda, né? Queda importante dos cabelos, isso é uma coisa que acontece demais no lúpus. E se você tiver alguma alopécia que seja arredondada, procure, né? Nesse caso, doutora, vem junto com uma coceira, alguma outra manifestação? Pode vir. Esse não processo é necessário. Não é necessário, mas normalmente esse processo inflamatório pode causar uma dor leve no couro cabeludo e um prurido também. Normalmente esse paciente acaba indo no dermatologista, né, ou até no tricologista, que é o médico que faz só cabelo, só pele, mas esses especialistas costumam se atentar e pedir o exame, né, o exame de FAM, que é um exame muito importante que a gente faz no sangue, onde a gente pode aí começar a ver coisas. É um exame que a gente usa muito para o diagnóstico do lúpus. Muito bem, mais imagens essa aí, que é nas mãos que a gente acabou de passar para o pessoal de casa. No caso, qual parte do corpo que é mais comum? Depende, todas, mas o mais comum é o lúpus. Existe o lúpus que é só de pele, que é o lúpus cutâneo, né? E o lúpus cutâneo articular. Esses são os mais leves. Muito bem. Para o pessoal de casa, pode voltar aqui no estúdio, produção. No próximo dia 10, a gente vai falar muito sobre o lúpus. É o dia que a gente fala sobre essa doença. A gente está antecipando que é esta semana. E o Mais Saúde acontece na terça-feira. É por isso que eu convidei aqui a doutora Renata. Uma vida normal para quem tem lúpus pode ter uma vida tranquila? Sim. Graças a Deus e aos medicamentos, né, e ao tratamento correto, eu tenho muitas pacientes que têm uma vida normal, não sentem praticamente nada. Os pacientes conseguem, as mulheres, né, se bem acompanhados, a gente consegue até pensar numa gestação, que é uma outra coisa que os pacientes ficam de cabelo em pé. Eu tenho lúpus, eu não vou poder engravidar? Sim, quando a gente controla essa doença, a gente programa essa gravidez, a gente consegue até fazer com que o paciente aí tenha uma gestação tranquila. Mas uma coisa que eu quero lembrar para vocês é que os pacientes com lúpus, eles não podem tomar sol. Eu sempre falo isso, sou chata, eu brinco que eu até olho os pacientes no Instagram, se estão postando foto em praia e tudo mais, porque o lúpus, ele pode ser ativado pelos raios solares. Então o paciente, ele pode ter uma vida normal, mas eu brinco, se ele quiser ir para a praia,
ele tem que usar aquelas blusas de proteção, passar o filtro, reaplicar. Muito bem, dica importante. E ir pra praia naqueles horários de criança ou à noite. Mas pode levar a sua vida em dicas valiosas aqui de quem entende do assunto, a doutora Renata. Pra gente finalizar, só vou registrar aqui, já respondemos essa pergunta, mas é mais uma telespectadora. Boa noite, David. Eu tenho fibromialgia, mais artrite reumatoide. Estou fazendo uso de metotrexato, é isso? Metotrexato. Isso, e tem que tomar os 2 medicamentos. É a Vilma. Vilma, um abraço pra você. Tá aqui. É isso. Vamos aprendendo aqui com quem pode falar do assunto, tem autoridade. É a reumatologista doutora Renata Nakarato Máximo. Obrigado por sempre nos atender. Eu quero registrar, mandar um abraço para toda a sua equipe. Obrigada. Né, que sempre quando eu mando uma mensagem de prontidão, David, estamos à disposição. Doutora Renata vai encaixar um tempinho para atender e prestar esse serviço de forma gratuita. A medicina, acho que isso faz parte do juramento. Com certeza. Né, a toda a sociedade. Então, eu tô aqui agradecendo a sua equipe e a você pela excelência. Quando você vem cá, a doutora, ela fala de forma tão tranquila, tão natural, que fica fácil entender. Que bom, parabéns. Que bom. Agradeço demais a você também. Eu sempre estou de prontidão, porque eu acho que sempre é um bate-papo muito descontraído, leve, né, sobre as doenças. E a gente precisa conscientizar, né, que essas doenças existem, que elas devem ser lembradas, porque o que a gente não conhece, a gente não faz diagnóstico. Então, a gente precisa pensar para poder fazer o diagnóstico correto. E o lúpus, como é uma doença que pode tudo, né? Lembrem-se disso. Eu estou à disposição, né? Hoje eu atendo na Clínica Máximo, ali no Sobradinho. Tem meu Instagram, né? Pode passar, deve passar. Gente, a agenda tá cheia, mas é só você agendar que vai dar certo. Exato. Tenha paciência, fala com as meninas, a Valéria, a Nathalie, elas estão lá para te atender. Eu tô para te atender da melhor forma, para te acolher e para que você fique bem. Então vamos lá, é na Clínica Máximo, ali no Sobradinho. E também no arroba, fica fácil. Qual que é o arroba? Doutora Renata Nakarato Máximo. Doutora Renata Nakarato Máximo. Isso. Doutora, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E a gente se encontra. A gente se encontra, tá bom? Aguenta aí que a gente vai chamar o nosso intervalo e daqui a pouquinho já está aí no estúdio aqui com a gente. Vamos falar sobre gestão de emoções. É importante isso também, né, doutora? Controlar as nossas emoções. Com as doenças autoimunes. É verdade. E nos dias atuais, isso é importante. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Cristiane, tá bom? Não sai daí não, Mais Saúde volta já já. O Mais Saúde está de volta aqui na NTV, em 8.1 e também nos nossos canais na internet. Consultório aberto e agora a nossa pauta muda um pouquinho porque a gente vai falar das nossas emoções. O equilíbrio é a palavra do nosso dia a dia, é a palavra do sucesso. O equilíbrio emocional, as suas emoções. Você consegue controlar ela no âmbito de trabalho, no âmbito profissional? Dentro do seu lar, no seu relacionamento, no âmbito familiar, no seu dia a dia com você mesmo, o autoconhecimento. Vamos receber ela, adoro esse bate-papo também quando ela vem aqui. A nossa convidada, ela que é terapeuta e também mentora, Cristiane Alves Braga. Obrigada, David. Seja bem-vinda, prazer revê-la. Igualmente. Obrigada a todos vocês que nos acompanham. Falar de saúde mental, gestão das emoções, se tornou prioridade. Não somente para mim, mas para todos nós. O quão desafiador é a gente lidar com as nossas emoções, seja no ambiente de trabalho, seja enquanto profissional, seja enquanto família, relações, seja também enquanto, muitas vezes, se relacionar com aquelas pessoas que estão à sua volta, né, David? E aí, se não tiver o equilíbrio, se eu tiver errado o que eu estiver falando, sou só o apresentador, viu, Cristiane? Você pode me corrigir. O equilíbrio. Encontrar o equilíbrio hoje é muito difícil. E se não tiver o equilíbrio, aí vai adoecer a pessoa, quem está junto, seu cônjuge, enfim, os colegas de trabalho. É mais ou menos por aí? É sim. Eu falo que cuidar da mente é também cuidar da vida. A gente precisa de cuidar da mente e, ao mesmo tempo, cuidar da nossa vida. Quando eu faço esse alinhamento, essa base, é levar vocês a pensarem como que vocês têm cuidado da sua saúde física. Quando eu falo saúde física, engloba a sua ingestão de água, engloba a sua alimentação saudável, engloba também sua qualidade de sono.
Você tem dormido de forma tranquila? Ou você é aquele tipo de pessoa que muitas vezes põe a cabeça na cama e não consegue pregar o olho? E às vezes leva 1, 2, 3 horas, David, e não consegue dormir. É uma das queixas bastante, né, dos meus clientes hoje em dia. E assim, devido a esse mundo acelerado que a gente vive, internet, as preocupações, os estresses diários, né? Se desencadeia a SDA, que é a síndrome do pensamento acelerado, né? E a SDA, gente, tem como ser controlada. Isso às vezes acontece em crianças, adolescentes, adultos, idosos, não escolhe idade. Tá? Então, a partir do momento que você percebe os primeiros sintomas, que você não está conseguindo gerenciar essas emoções, às vezes você fica triste por um período grande demais, ou às vezes você fica ali remoendo, né, uma alegria e você fica naquele estágio alegre e não consegue controlar, eu falo que a gente tem que buscar o equilíbrio. Se a gente permanece triste por um período longo, a gente entra num estágio depressivo. Então, acende-se aí um pisca-alerta para que você possa realmente se atentar a gerenciar essas emoções. Então, é aí que eu quero entrar. A gente está falando tanto do equilíbrio, eu já comecei te apresentando com essa palavra, né, falando e comparando ao sucesso da vida, o equilíbrio em tudo na vida, seja... É o que a gente busca, né? Com as contas em casa, com as paixões da vida, tudo que é demais passa, então o equilíbrio é a palavra que vem junto ali com o sucesso. Como é que faz? E vou te perguntar, passa para o pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa, como a gente vai encontrar esse equilíbrio, ou melhor então, como dar o primeiro passo em busca do equilíbrio emocional? O primeiro passo é você olhar para as suas emoções, olhar para a sua história. Muitas vezes a gente fica se comparando com outras pessoas à nossa volta. A realidade da Cristiane é diferente da realidade do David. A minha história, os meus valores são diferentes dos seus. Então, olhe para a sua história. Qual o momento da sua história que você parou, né, e às vezes de se valorizar, de reconhecer o que você tem de bom? Porque muitas vezes no decorrer da nossa jornada a gente erra e está tudo bem, né? Mas você não pode focar e alimentar aquilo que não deu certo o tempo todo. Peraí, eu realmente errei em alguma fase da minha vida, mas peraí, onde eu acertei? E reconhecer esse valor, os seus acertos, vai ajudar você a atingir esse equilíbrio que você busca. Esse é o primeiro passo, reconhecer o seu valor e as suas qualidades. O passo 2 é você ter uma conexão com algo maior, conexão espiritual, entender que existe algo além daqui. Eu não falo de religião, não. É uma conexão mesmo com Deus. Se você não acredita em Deus, tá tudo bem, mas existe alguém que rege o nosso universo, que tem uma força maior, que ajuda você a abrir seus olhos, a despertar e acessar uma maior força. E a partir do momento que você tem essa conexão com Deus, você consegue entender que você tem um propósito aqui na Terra. Que o que você está passando ou passou em um determinado momento não determina o seu estágio final, e sim, muitas vezes, a abertura de uma nova porta para você olhar com novas perspectivas à sua volta. E o passo 3, para você atingir também esse equilíbrio, é você se atentar às suas relações. Peraí, as suas relações têm sido tóxicas? São relações que te motivam, que seja no seu casamento, que seja na relação da sua amizade? São relações que mesmo te instigam a reconhecer o seu valor, a sua capacidade? Ou são relações que te inferiorizam, que te decepcionam, que te entristecem? E você conviver com essas relações no seu dia a dia vai fazer muitas vezes você se sentir incapaz, se sentir inferior. Isso também gera um desequilíbrio emocional. O nosso passo 4 está ligado à questão, né, das seus valores, olhar para o seu autoconhecimento. O que você ama fazer, o que você gosta, que traz alegria para o seu coração. Você tem feito nos últimos meses? Qual foi a última vez que você se permitiu fazer aquele prato de comida que você gosta? Eu falo que são assim coisas simples, mas você fala assim, não, meu filho não gosta, meu esposo não gosta. Eu falo por mim. Durante muito tempo eu fiquei sem fazer sopa na minha casa, porque meu esposo não gostava, meu filho não gostava, e eu fui deixando. E a partir do momento que eu falei, opa, eu gosto, eu vou fazer para mim, eles começaram a gostar. Então, às vezes, a gente se anula para agradar o outro, e isso vai virando cada vez mais repetitivo, e a gente vai se sentindo pequeno. Isso também vai gerar um desequilíbrio emocional. É o amor próprio, a valorização.
Eu deixei você falar porque você já deu uma aula com essa sua fala, com a sua explicação. Entendemos tudo, os 4 passos. E para quem é tão difícil, talvez você que está aí do outro lado da telinha tá pensando nisso. Eu entendi tudo que a Cris, vou te chamar respeitosamente e amigavelmente, como minha amiga, como Cris. Como sair da bolha. Tem muita gente que está naquela bolha. Eu entendi o que a Cris disse. Eu quero que isso aconteça, mas não consigo sair do sofá. Eu não consigo dar o primeiro passo. Isso. O que fazer? Precisa se identificar o estágio, né? Se você está num estágio que você não consegue sair sozinho, dar o primeiro passo, a gente tem, né, o estágio 1, 2, 3. E se você acha que você já está nesse estágio 3, que você não consegue, não tem energia para você cuidar de si próprio, não tem energia para reconhecer seus valores, precisa de buscar uma ajuda de um profissional para te orientar, para te ajudar a enxergar a sua capacidade, o seu valor. Porque você não é o que te aconteceu, e sim o que você escolhe viver e sentir a partir de agora. A partir do momento que você... Peraí, isso que eu vivi está dolorido, está trazendo sofrimento, mas eu posso escolher acordar um pouco mais cedo e observar o sol nascer. Entendendo que o sol traz vida, traz esperança. Ai, Cristiane, às vezes eu não tenho ânimo para levantar da cama. Então, será que você poderia se permitir, às vezes, aproximar, né, de uma leitura bíblica, de um livro que vai trazer alguma energia para você? Ou simplesmente ligar uma música, uma canção, um louvor? Existem várias ferramentas à sua volta, que eu falo que é o nosso arsenal, que você pode usar a seu favor, para que você possa romper essa bolha. É desafiador, às vezes a gente pensa que é como um peso, várias pedras que estão ali no bolso e que não te permite. Então comece, primeiramente, te perdoando pelas suas falhas, pelaquilo que você não conseguiu ser 100%. Que muitas vezes você se prometeu, eu vou fazer isso, eu vou fazer melhor e diferente, mas você não conseguiu. Então, o primeiro passo seria o seu perdão. É isso, e como você falou, complementando a sua fala anterior, errar. Todo mundo erra, pecar, somos pecadores, então se perdoa. Olha a importância do perdão. Perdoar aquele familiar, aquela pessoa que te fez mal, para a vida poder seguir. Isso é até bíblico, né? É, sim. Isso é bíblico. Vamos lá. Boa noite, David. Quem é essa moça que explica maravilhosamente bem? Por isso que eu estou deixando você falar, porque ela é mentora e ela tem que chamar a atenção realmente de você e do outro lado. Ela tem esse poder, tem essa autoridade. É por isso mesmo. Nossa, estou extasiada com o jeito dela explicar. Tá te parabenizando. Manda um beijo, então, para nossa telespectadora, a Marli. A gente tá aqui para isso mesmo, para levar essa energia Marli, boa. Gratidão, Marli. Conte comigo para o que precisar. E você dá atendimento individual, Sim, empresas também? A gente trabalha com atendimentos individuais, corporativos, tem as mentorias que são realizadas em grupo, tem as constelações sistêmicas familiares também, que a gente aborda bastante, né, de forma personalizada, atendendo individual cada cliente, né, que chega até nós. Muito bem, vamos para o nosso intervalo. Antes do intervalo, qual é o seu arroba? @Cristiane Portal C ou @Portal Desenvolvimento Humano. Vamos lá, @Cristiane Portal C. Muito bem. @Portal Desenvolvimento Humano. Muito bem, produção, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho eu quero falar, não estava na pauta, mas você citou sobre constelação familiar. Vamos falar então rapidinho o nosso intervalo e o Mais Saúde volta já já. Ok, o Mais Saúde está de volta aqui na NTV. E a gente volta falando sobre gestão de emoções, o equilíbrio das suas emoções em qualquer âmbito. E a gente volta ao nosso bate-papo com ela, com a Cristiane Alves Braga, que é terapeuta e também mentora, ajudando e dando dicas para a gente controlar as nossas emoções. E falando do controle de emoções, acredito que muitos que estão acompanhando essa minha fala pensam com aquelas pessoas que são explosivas. Tem como mudar isso? Isso é o caráter? A pessoa já nasce explosiva e ela vai ser explosiva sempre? Ou ela consegue fazer uma terapia, participar, enfim, de algo que ela possa reverter essa explosão? Essa explosão? Sim, David. Eu falo que eu era ligada no 440. E a partir do momento que eu me desenvolvi
né, voltei o meu olhar para a questão do autoconhecimento, eu ainda continuo no 360, assim, um pouco acelerada, né? Mas hoje eu tenho consciência. Muitas vezes as pessoas falam assim, controlar as emoções. Nem sempre é controlar, é tomar consciência. Peraí, isso que eu estou sentindo. Às vezes, por mais que eu tenha facilidade de falar em público, estar, né, diante de várias câmeras, a gente tende a ficar um pouco mais nervoso. Mas espera aí, é o respirar, o assumir o comando. Peraí, eu posso sentir um pouco mais nervosa ou agitada, mas eu sei o que eu estou falando, então manter a calma, a respiração vai ajudar você ali a não explodir. Mesmo que seja quando estiver falando em público, mesmo diante de uma situação. Vou dar um exemplo para vocês, assim, que eu presenciei assim de perto. Isso há cerca de mais ou menos uns 4 anos. Eu descendo na Avenida Fátima Porto, um cliente meu chutando uma moto. Tinha chovido bastante, parece que a água entrou no motor da moto e ele lá brigando com essa moto dele. Ele ia chegar atrasado no trabalho, e chutando e muito agressivo. Eu parei, olhei assim, é você mesmo? Ele, não tô acreditando que só tá me vendo aqui. Eu falei, entra aqui no carro, vou te dar carona. E minha moto, alguém vai roubar minha moto aqui? E falando assim, uns palavreados, e extremamente nervoso. Eu peguei, conversei com o rapaz do posto de gasolina que tinha lá. A gente encostou a moto, eu dei carona para ele, porque eu ia passar próximo do trabalho dele. E fui conversando com ele até o trabalho. Eu peguei e falei assim, respira. Coloquei uma música calma dentro do carro e pedi para ele fechar os olhos. Falei assim, você chutar a sua moto, brigar com ela, falar todas aquelas palavras que você falou, vai consertar a sua moto? Ele disse, não. Eu falei assim, eu sei que naquele momento você acessou uma raiva e é normal da gente enquanto ser humano, mas já parou para pensar? Você inverter isso para uma gratidão? Quantas pessoas queriam ter uma moto? Quantas pessoas queriam ter um trabalho? Então, às vezes, a gente mudar essa percepção da emoção que você está sentindo e voltar a um olhar diferente vai ajudar você a sair e não explodir naquele momento. Esse é só um exemplo. Eu adoro exemplos. Quando os nossos convidados vêm aqui e citam exemplos, fica mais fácil do pessoal de casa entender. Mas é só um exemplo atípico, no caso, de uma correria do dia a dia. Mas isso acontece. Isso também serve. Às vezes é o filho que atrasa para ir para a escola. Na família é isso. Né? Isso acontece comigo lá em casa. Vamos, horário. Não, tô tomando café, tô penteando o cabelo. Peraí. Vamos lá, o que eu posso fazer para mudar essa rotina para que não seja estressante e desgastante tanto para a família como também para as pessoas que estão ali envolvidas. Né? Então é mudar essa percepção, é o respirar, é se colocar às vezes no lugar do outro e se imaginar naquela cena. Importante. Né? Porque isso vai ter uma percepção diferente e realmente não explodir. Às vezes tem um esbarrado no carro, já teve, né? A gente tem vários exemplos aí, às vezes alguém esbarrou no seu carro. E aí, né? A gente realmente fica nervoso, fica com raiva, quer às vezes partir para a briga, mas vai resolver? Não vai, né, David? É verdade. Então, assumir a calma e respirar e pensar em outra percepção de gratidão vai fazer a diferença. Muito bem, gratidão. Falamos sobre constelação familiar, não estava na pauta, Cris, mas a gente tem que dar uma pincelada sobre isso. E eu ouço muito falar, eu particularmente até vou te perguntar, eu não estudo muito a pauta quando vem programa, é só o tema mesmo, e eu deixo fluir o nosso bate-papo, porque eu acredito que o apresentador tem que ter as mesmas dúvidas de quem está do outro lado. Sim. Então é o tema, basta para a gente desenvolver o nosso bate-papo e vai interagindo com o pessoal de casa. Já ouvi falar muito sobre constelação familiar. Já até me falar, David, vai fazer constelação familiar. O que é a constelação familiar e no que ela ajuda para a nossa vida? Eu gosto muito de exemplificar, né? E ao mesmo tempo trazer termos também científicos. A constelação familiar é a busca para você encontrar e entender o seu sistema familiar. Dentro da sua família, como que você é visto, como que você relaciona com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com seus irmãos. E diante disso, o papel que você assume realmente é o papel de irmão? Vou dar um exemplo, né, de uma pessoa, o qual ela é filha, mas muitas vezes ela trata a mãe dela como se ela fosse a mãe. Né? Ela delega a autoridade. Mas a senhora tem que fazer assim, você precisa de fazer isso. Então ela sai do seu papel de filha e assuma um papel de mãe. Isso vai trazer o quê? Vai trazer confusão e distorções dentro do sistema.
Então, se faz necessário você se colocar e assumir o seu papel verdadeiramente. Vou dar um exemplo para vocês, né, de um caso assim que marcou a minha história enquanto consteladora, isso há uns 8 anos atrás, né, de uma pessoa que começou a fazer a mentoria comigo, o qual ela não conseguia falar, mas a pessoa não nasceu gago. A gagueira foi desenvolvida, a mãe dele contava, várias pessoas, quando ele tinha em torno de 9, 10 anos. E ele falava assim, Cristiane, e tem algumas coisas que não fluem na minha vida. Por exemplo, eu não consigo relacionar, eu começo um namoro, não flui, não vai pra frente. Às vezes, meus negócios, eu já abri 5 empresas e todas foram à falência, não foram pra frente. E a gente começou a desenvolver um trabalho de mentoria e um certo dia ele pediu para fazer constelação. E na constelação a gente conseguiu acessar memórias. Porque muitas vezes, aquilo que traz dor e sofrimento, nosso cérebro fecha. Ele para nos proteger. Isso. É um bloqueio para... Bloqueio. Isso é bom, bloquear algumas emoções. Tipo, por exemplo, quando se diz ao passado, não, vou bloquear. E às vezes o pessoal está até falando em questão de relacionar, vou bloquear nas redes sociais. E bloquear internamente, na emoção, no pensamento, isso faz bem? Não. Porque é uma emoção não digerida, né? Você precisa encontrar formas de você digerir e reformular essa emoção. Às vezes é uma relação que não deu certo, né? Às vezes é algo que você viu que gerou dor, às vezes foi abusado. Tem situações, né, de alguns clientes meus que foi abusado. Às vezes pelo tio, às vezes pela tia ou o vizinho. Isso gerou uma trava. E isso impede ele de relacionar, de namorar com outras pessoas. Porque a hora que ele lembra da cena... Que foi esse caso desse paciente. Então, o caso desse paciente, na verdade, ele viu a mãe dele traindo o pai com o dentista dele. E a mãe dele fez ele prometer nunca contar isso pra ninguém, aos 9 anos de idade. E a partir desse momento ele desenvolveu a gagueira. E ele não tinha uma boa relação com a mãe, mas ele não lembrava. E na constelação ele conseguiu acessar essa memória, né? E ele perdoou a mãe. E a partir do momento que ele perdoou a mãe... A importância do perdão, mais uma vez. Mais uma vez. Ele conseguiu, né, entender que ele não relacionava com as pessoas, com as outras mulheres. Ele sempre desconfiava. Então, ele era muito pegajoso. Porque ele não confiava na própria mãe. Como que ele ia confiar na namorada? Percebe o sistema? Né? E a partir do momento... Por que os negócios dele não fluíam financeiramente? A nossa vida financeira está totalmente ligada à relação com os nossos pais. Às vezes, entrava dinheiro, mas ele não conseguia manter. Então, se atente a esse quesito. Como que está a relação com seus pais e a sua vida financeira hoje? Me identifico, eu levantei a mão aqui, mas não era para falar não, mas me identifico. Gostei de saber disso, depois vou procurar mais e te procurar por causa aí da constelação familiar. Já me orientaram a fazer. David, parabéns pelo programa, Cristiane pelo programa também, muito bacana o tema. Abraça a Marlene, tá acompanhando, tá te parabenizando gratidão, também. Marlene, por nos acompanhar aí, uma ótima abençoada noite. E é isso, cada vez mais a gente percebe que precisamos procurar especialistas na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, financeira e, por que não, nas emoções? Sim. Pra gente prosperar no trabalho. Envolve tudo, desde... As emoções, eu falo que cuidar da sua mente é você realmente ter um olhar diferenciado para a sua vida por completo. Existe a Cristiane antes da gestão das emoções e tem a Cristiane... Eu gostaria que você falasse isso para quem está vendo você falar muito bem, né? As pessoas estão elogiando aqui a sua participação no programa, mas eu gostaria de ter só um minutinho que você falasse sobre a sua história. Que você é prova do que você fala, do que você vive. E o que você vivenciou. Fique à vontade. Ok, David. Então, só finalizando a história, hoje meu cliente não é gago mais, é casado. A mãe dele deu câncer há 3 anos atrás, ele cuidou da mãe. Só pra gente finalizar a história. Sim, claro. Né? E ele hoje tem uma rede de lojas na Bahia e leva várias pessoas de Patos de Minas da região para trabalhar com ele. E referente à minha história, né? Quem me vê falante pensa que eu nasci falando. Não, a Cristiane começou a falar aos 9 anos de idade. E eu fiz da minha maior dor, né, a minha grande missão. Fui obesa, né? Cheguei a pesar 95 quilos. Não conseguia controlar a minha comida porque eu não sabia gerenciar as minhas emoções. Era, na verdade, uma disfunção emocional que estava ligado, né, àquilo que eu buscava suprir com a comida. Então, ligue um pisca-alerta. Será que sua obesidade também não poderá estar ligado à sua falta de gestão emocional? Porque esse era também o meu problema. E há quanto tempo você, pode-se dizer, venceu ou luta
contra a obesidade. Eu sou uma obesa em manutenção até hoje, gente. Até hoje eu dou cuidando manutenção. da mente, né? Dando aquela manutenção assim, da mente. E assim como a gente dá a manutenção da nossa mente, deve ser constante. É uma jornada e não uma corrida rápida. Constância. Hoje eu postei fazendo uma atividade, coloquei a tal da constância. Há quanto tempo que você vem nessa manutenção emocional? 29 anos. 29 anos? 29 anos. E hoje você também é presidente, faz parte do Rotary e da Casa da Amizade Parte Minas Paranaíba. Então, ajudar o próximo é o seu propósito. Sim, é contribuir de alguma forma para que a gente possa realmente transformar vidas, David. Muito bem, produção, como é que tá aí o nosso telejornal? Já está tudo ok? Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo com a Cristiane. Já gostaria de antemão te agradecer pelo espaço. Sempre que eu te convido, você também muito prestativa, vem cá para esse bate-papo e pode ter certeza que está ajudando muita gente. Conte comigo, Deide. Conte comigo, vocês também aí de casa. Qualquer dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, me manda um oi lá no @CristianePortalC ou @Portal Desenvolvimento Humano. Repete o arroba mais uma vez, devagarzinho, para o pessoal de casa te procurar. Cristiane Portal C ou @Portal Desenvolvimento Humano. É isso. Muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço. Gratidão mais uma vez. Tá bom? A gente se encontra. Vamos sim. Temos muita pauta aí pra frente. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela enorme audiência. Saúde mental sempre. Vamos controlar as emoções. Até o próximo programa.